Quando eu começo a viver em tensão ardente, claro que eu tenho todos os ícones do passado à minha frente. Claro que eu tenho as páginas da história debaixo dos meus pés. Ela é tensão. Viver por extensão é dar-se. Mas é dar-se a partir da natureza dos corpos. É dar-se a partir da natureza periférica. A pessoa dá as suas emoções. A pessoa dá o seu prana. A pessoa dá a sua atenção. A pessoa dá os seus campos vibracionais. A pessoa dá-se. Mas quando se dá esta inversão e um ser primeiro serve o seu centro e a partir do seu centro, entronizado nesse centro, é que se dá, então ele já não vive por extensão, ele vive por partilha do fogo. Quando nós falamos de deslocar força planetária, não há como um responsável político de um país encontrar-se com uma iniciada ou com um iniciado neste nível. Podem ser só 40 minutos. Estes casos estão registados na história, como vocês sabem. Inclusive na Constituição dos Estados Unidos, na formação da Constituição dos Estados Unidos. Não há como um líder, ou um governante, ou um corpo de governantes encontrar-se com vocês e as coisas continuarem na mesma. Porque o indivíduo está a operar não a partir da paixão e da aspiração, que é algo que é imediatamente desmontado pelas forças evolutivas, mas está a operar a partir do seu centro ígneo. E está a permitir que, ao longo das linhas radiais, esse centro ígneo venha à superfície. Portanto, quando nós dizemos que Portugal necessita da libertação do fogo dos seus iniciados, nós não estamos a falar de algo secundário, paralelo ou acessório. Estamos a falar de algo fundamental para resolver o impasse entre a antiga semeadura e a nova semeadura. E é o fogo nascendo nesses discípulos e iniciados. Notem, daqui a uns meses nós vamos deixar de usar estas expressões, iniciado, discípulo. Isto é apenas um problema de método. Mas é o fogo nascendo nesses discípulos e iniciados que realmente ativa um espelho receptor nos planos internos de um país. Em 1994, eu comecei a dar conferências sobre lixo. Em 89, 90, interagi com o Brasil nessa direção. Em 93, estava a escrever sobre isso no Brasil. E em Portugal. E em 94, 95, começámos a falar a pequenos grupos sobre o lixo. E, obviamente, no consciente coletivo, esse fator, essa realidade já passou por todas as etapas e por todas as metamorfoses. Já foi fascinante, já foi folclore, já foi Disneylândia, já foi sublime, já foi intangível, já foi mitológico, já foi negado, afirmado, digerido e as outras coisas que vêm a seguir digerido. Agora, lixo é uma realidade no quinto, sexto e sétimo subplano etérico
do coração deste país. É um conclave de operadores planetários de polaridade feminina, fundamentalmente. E é um disco receptor-emissor ao mais alto nível. Isto significa que tem a capacidade de receber daquilo que para este quadrante sistémico pode ser chamado origem, e transmitir para dentro do campo planetário os códigos que reorganizam civilizações inteiras. Civilizações, depois de serem um fogo, são códigos. E se nós sentimos que estamos aqui a pensar um pouco em abstrato, se estivermos a pensar, estamos mesmo em abstrato. Eu espero que não estejamos a pensar. Porque se isto para nós é pensamento abstrato. Daqui a pouco uma pessoa rebenta. Isto não se trata de pensar, trata-se daquilo que vocês sabem, comer, respirar. Ninguém pensa um pão quente. Os pães quentes, quando saem do forno, não são para pensar. Não? Tu pões manteiga derrete-se e tu comes. E estas realidades não são para pensar, senão o indivíduo vive uma vida abstrata estranhíssima. E tem os observadores periféricos a dizer: tu estás mesmo em abstrato. Flutuando e pulando em colinas etéricas, ninguém sabe se existem ou não. Claro, é tudo pensamento abstrato. Isto não é para pensar, isto é uma coisa que se come. É como castanhas assadas. Fechar parênteses. Lis é o ponto feminino receptor do pilar de fogo que Portugal deverá doar ao mundo. Ele é ativo nos planos internos da vida. Mas o que ativa Lis para a humanidade é o nosso fogo individual. É a nossa tensão ardente. Os espelhos do cosmos só reconhecem o fogo de um discípulo e de um iniciado. Porquê é que eles haveriam de reconhecer mais? Existem muitos outros níveis de relação espiritual. Existem templos, existem ordens, existem santuários, existem procissões, existem mantras, existem deambulações, existem rituais. Existem muitas formas de lidar com outros níveis que não o fogo. Mas os centros, os espelhos da Terra, os espelhos deste planeta, só despertam para a humanidade quando a humanidade desperta para eles. Ou seja, é quando um coeficiente, em Portugal, à volta de 3.600. É claro que estes números podem ser descartados por uma questão até de higiene na relação entre, por exemplo, este emissor e as pessoas que estão aqui a ouvir. Uma questão de higiene, descarta-se os números. Mas se o indivíduo precisa de um número, este é um número. A massa é uma massa crítica. Eu não sei qual é a relação disto com a população portuguesa, nem sei se é por aí. Mas o ponto é que são 3.600 indivíduos que libertaram a sua essência ardente. Aquela que, se um político estiver à tua frente, ele nunca mais é a mesma pessoa. Pode não ser um político, pode ser a Graça Lobo. Ou a Paula Rego. É isto que nós procuramos. É isto que nós estamos a fazer. Em alguns, isto será extraordinariamente articulado com os terminais culturais do seu tempo. Com outros será mais gráfico visual revelatório. Com outros será mais oculto e endógeno, introspectivo. Com outros será mesmo secreto. E com outros será completamente revolucionário. Realmente, para o conclave, para aquilo que se pode chamar a escola portuguesa, a tal que tem uma câmara em Sagres ligada ao infante Dom Henrique, lá na Falésia, a tal que tem uma câmara na Charola de Tomar, a tal que tem essas câmaras nos planos etéricos superiores, para essa escola portuguesa que tem estes dois grandes hierofantes que estão sempre a voltar ao consciente coletivo, Henrique e Isabel. Isabel, Henrique. Henrique, Isabel. Sabes? Para estes dois pilares, para esta escola portuguesa,
É indiferente que tipo de rippling, que tipo de ondas de choque é que acontece. Porque numas a onda de choque será inteiramente no ambiente clínico, terapêutico. Noutros a onda de choque será revolucionária. Noutros a onda de choque será cultural. É sempre um ácido de mais alto nível, esse fogo. Então nós estamos a ser chamados por uma vida de significado. Que não se ocupa com a forma. Que, como é óbvio, não está minimamente interessada ou atraída por construir impérios tangíveis. Não tem nada de paramilitar. E é pelo despertar sincronizado destes corações ardentes que as grandes comportas de lis no plano etérico podem começar a aflorar. E é na proporção em que as comportas de lis no plano etérico do centro do país abrem e o círculo de iniciados, de uma forma inteiramente autónoma, repara, quando um coração fala a outro, eu não quero ser facilitista no sentido de mexer nos nossos corpos astrais, mas quando um coração fala a outro coração, está feito. Depois existem ajustes a fazer. Mas neste nível, um ser pode estar em Viseu, outro pode estar lá na zona de contacto, outro pode estar numa zona portal, outro noutra zona portal, outro nem saber o que é uma zona portal, nem acreditar nisso, para ele é um disparate completo. Que todas as modalidades são possíveis, mas aqueles que estão ligados sabem que estão ligados, não importa a distância. Nem a assiduidade. Porque quando chegar o momento em que os hierofantes, lá os hierofantes de Portugal, como vocês sabem, ativarem o sétimo aspecto, o sétimo raio, que é aquilo que irá criar comunitas, as coisas surgem por encanto, sabes? Como um beija-flor silencioso. Beija-flores são silenciosos. Não são muitos. Mas é um borboletar. Sabes, vocês já viram, eu já vi, quando o espírito atua, é como um fantasma. Sabes, este ghost-like figure, completamente elegante, que passa, e tu, quando vês que ela passou, quando percebes que ela esteve, ela já passou. Entretanto, tudo mudou. Quando ele passa com o seu manto, quando tu sentes o restolhar do manto, sabes, nos átrios, ele já passou. Entretanto, houve uma remissão de um cancro. Foi escrito um livro em 72 horas. Um indivíduo libertou-se de uma neurose que tinha 10 ou 20 anos. A incomunicação entre servidores espirituais é colmatada por um outro processo que não é necessariamente verbal. E o brilho, o esplendor oculto da natureza e da realidade vem ao de cima. Não? O Espírito abençoa a nossa testa enquanto nós dormimos. E sabes, espalha poalha de luz na nossa testa enquanto nós dormimos. E depois tu acordas e dizes assim, eu sei que estás aí. E é na proporção em que estes seres têm consciência dessa obliquidade, que é a liberdade do espírito em relação às nossas previsões e às nossas agendas, é com esses seres, é com esse conclave espontâneo. Digamos, nós estamos, e eu evitando ser aqui macrocéfalo e épico, mas nós estamos a tentar sublinhar um chamado.
o chamado para que os discípulos em Portugal ativem o nível ardente do seu ser. Isso já é possível. Permitam o deslocamento da sua consciência de uma rede neural, porque a consciência assenta na rede neural, se é que não lhe dá origem à própria rede neural, de uma rede neural que está usada, e reconheçam a luz que já nasceu dentro deles e parem de hesitar. Ou seja, nós estamos a ser chamados para a etapa da afirmação ardente. Mas como é que um ser faz uma afirmação ardente se ele não está identificado com o seu centro? Qualquer afirmação que ele faça, por mais ardente que pareça, aquilo não passa de paixão espiritual. As outras pessoas começam a ficar: o que é isto? E os nossos irmãos, porque vocês notem, neste processo de tensão ardente, os iniciados são pontos de tensão para outros iniciados. Peço desculpa por esta linearidade. Mas um ser com a quarta iniciação é um ponto de tensão para todos os seres com a terceira iniciação dentro do seu quadrante de serviço. Um ser com a terceira iniciação é um ponto de tensão para os seres com a segunda iniciação. Tensão significa o que acontece em ti quando tu contactas um nível de libertação do fogo superior ao teu. Isto faz sentido? Agora vamos tirar a palavra superior por causa daquelas coisas todas do passado. Quando tu contactas um ciclotron, um nível de libertação do fogo, que é mais amplo do que aquele que tu expressas, cujo diafragma é mais amplo, cujo caudal é mais amplo, cujo compromisso com o centro é mais potente. Acho que é por isso que as pessoas vão visitar o Dalai Lama, é por qualquer fenómeno deste género. Quando um ser contacta um nível do fogo liberto num grau mais amplo, ele entra em tensão. E nós, meus irmãos, nascemos para pôr o mundo em tensão. Isto não tem nada a ver, nem anula, a capacidade sublime de mediar conflitos. Não é porque tu colocas toda a gente em tensão que perdes a capacidade psicológica de quarto raio, a capacidade de balança, a capacidade de fazer mediações. E, portanto, de atenuar conflitos. Mas o tecido português esgotou-se. Nós sabemos que este é um tempo em que o nevoeiro é suficiente para se instalarem muitas vozes cruzadas e muitas vozes em choque umas com as outras. E, portanto, é um tempo de oportunismo, absolutamente sim. É um tempo de oportunismo e é um tempo de oportunidade. E eu preferia concentrar-me na oportunidade e não no oportunismo. A oportunidade é essa percepção de que a concepção aquariana do melhor fazer, do mais amplo fazer, do universal, do global, a concepção aquariana da igualdade, fraternidade, solidariedade, lá da Revolução Francesa, a concepção aquariana da comunhão entre todos, da fraternidade universal, pode e será totalmente reciclada pelas forças involutivas. Elas lidam com o paradigma de Aquário, com as esfinges de Aquário, completamente. Isso para elas é ótimo. Já o fizeram com peixes. Se fizeram isso com peixes, as forças involutivas fizeram o que fizeram, imagina com Aquário. Piece of cake. A concepção aquariana, meramente baseada no
no Urano, no alto mental e na mente dos deuses não é suficiente. É a invariabilidade desse fator secreto dentro de nós, que é um amor irredutível, é um amor que te vence a ti mesmo. Esse é o problema. O problema é esse. O problema é quando o indivíduo, por amor, sem saber como, sem se explicar, sem saber manipular, sem saber autogerir-se, acaba por fazer algo contra a sua vontade humana. É esse amor que vem de dentro e que vence o próprio indivíduo. Essa é uma expressão do fator ardente. É uma expressão do centro. É quando tu és vencido, peço desculpa por estas expressões duais, não, de Lancelot contra o Cavaleiro Negro, mas é quando tu és vencido por aquilo que te habita, é quando o indivíduo vai contra a sua vontade à revelia do seu intelecto, à revelia da sua sofisticação, à revelia da sua imagem, à revelia da sua sustentação social, à revelia é aquilo que vai contra a inércia e que te vence, e te vence de dentro para fora. É quando o indivíduo é virado ao contrário. Isso é a terceira iniciação. E a quarta? E aí o indivíduo vê que o amor está a vencer dentro dele, que a lucidez que está enraizada nos arquétipos e está enraizada nessa magnífica clareza ótica da mente dos deuses, essa ótica cristalina da mente divina, que também nos habita. É quando isso que está no centro ganha ímpeto suficiente. O que é a tensão ardente? É essa atitude de atuar a partir do centro em vez de fazer periferia com periferia, porque isso é o que nós chamamos há bocado de extensão. E as extensões esgotam as pessoas. Tanto tu chegas ao fim do dia e antes de adormeceres ainda tens as extensões todas. Sabes, tens uma pessoa a chamar-te para ali e tens outro. Enquanto um discípulo está preocupado com o que os outros pensam dele, ele está em extensão, não está em tensão. Enquanto um discípulo está preocupado com os detalhes subfração, como é que eu ia dizer isto? Com o denominador comum das coisas, ele está em extensão. Enquanto um discípulo está preocupado até mesmo com o que ele pensa dele próprio e não com o que ele sabe dele próprio, ele está em extensão. A tensão ardente é quando o indivíduo opera com o que ele sabe dele próprio. Não se preocupem, todos temos um Saturno. O Saturno está lá para controlar. Ninguém vai arder. Ninguém vai começar a arder no campo. Não se trata de um indivíduo entrar em combustão espontânea. Porque a pessoa diz assim, mas espera, se eu afirmar tudo o que eu sei sobre mim mesmo, eu transformo-me num monstro yang, cheio de certezas dogmáticas e não é nada disso. Isso é mais um fantasma. A mente está sempre a reciclar o que é dito. Não? Mas ao eixo do ser, ao eixo universal, o que é do eixo universal. E a César, o que é a mente, o que é da mente. A mente que fica lá com o seu processo. Mas isto aqui, claro, há pontos de encontro. Mas isto aqui não precisa de argumentação. E é quando a pessoa, quando essa tensão ardente, quando o indivíduo passa de um ponto de tensão para outro ponto de tensão, quando ele está há meses no nível de tensão e de repente sente, isto já não é mais o meu nível de tensão, qual é o próximo ponto de tensão? Porque se me perguntarem, a história das obras-primas é a história dos pontos de tensão. Stanley Kubrick, tensão, 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 com os produtores todos a arrancar os cabelos. Tensão, tensão. Perfeccionismo. Tensão. Miguel Ângelo. Os blocos de apontamentos do Miguel Ângelo não contêm tensão ardente. Na verdade, contêm muitas outras coisas. E pó. Agora, a Pietà do Miguel Ângelo é feita em tensão ardente. E é por isso que o espaço onde a estátua se encontra e o tempo onde a estátua se encontra, que já não é uma estátua, é um terafim.
Ele é um terafim. O tempo e o espaço onde a estátua se encontra não são mais o tempo e o espaço comum. Um discípulo, quer dizer, um operador planetário, tem todo o direito de fazer uma apresentação concertada da sua existência, com fatias certinhas entre cada aspecto, com distribuições equitativas entre cada área do seu ser, e viver uma vida serena de suave e cálida iluminação. Afinal, a Lua reflete o Sol. E conseguimos pensar melhor com uma candeia do que debaixo do sol ao meio-dia. E um discípulo tem todo o direito de fazer esse processo, tem todo o direito de... Não, mas... Ou por uma opção da sua natureza e da sua consciência, ou por uma opção da alma. A alma pode escolher isso também. Um discípulo, um ser humano que está alinhado com o problema planetário, pode viver uma vida concertada, de harmonia, exemplar, de grande beleza e tudo mais. Com certeza. Mas isso não é o trabalho. Isso é férias. Se as pessoas conseguiram registar na sua adolescência, dentro delas, a ninfomaníaca, o poeta maldito, o obsessivo, o compulsivo, o radical, o extremista, aquele que galga os limites, o que I laugh at the face of danger, aquele que disse não a todos os consensos e a todas as moderações. Se o indivíduo conseguiu detectar, eu espero que tenha sido na adolescência, não nesta fase, isto é uma coisa... Se o indivíduo detectou essas figuras dentro dele, bem-vindo. Porque isso é o pôr em movimento esse motor que mais tarde, no indivíduo psicologicamente maduro, transforma-se na capacidade de se doar integralmente à hierarquia sem olhar para trás. Se achar isto um bocado escorpiónico, bom, o que é que eu posso fazer? Agora, mas ali a 15 graus de escorpião está ali aquela porta oculta que vocês tão bem conhecem. Então, esta figura... Eu acho que faltou a pilha, quer dizer qualquer coisa. Se o indivíduo detectou estas figuras dentro dele, se ele detectou estas figuras dentro dele, elas são o ímpeto inicial, o ímpeto magmático da capacidade de atingir o nível de um co-criador. Porque a loucura antecipa a paixão e a paixão antecipa a capacidade de se tornar um fogo vivo. Eu acho que isto é compatível com aquela afirmação de Jesus: os mornos eu expulso da minha boca. Os que não são nem uma coisa nem outra, antes pelo contrário. E claro, nós temos a noção de que um discípulo primeiro recebe uma revelação, recebe uma visão e depois trabalha. E parece ser o contrário. Um discípulo sabe porque trabalha. Ele não trabalha porque sabe. Ele sabe porque trabalha. Isso significa que um ser que se está a tornar um operador... O que é que eu quero dizer com o operador planetário? Eu estou inteiramente focado naquilo que se chama ocultismo planetário, tantra planetário. O que é que eu quero dizer com o operador planetário? É um ser que, porque gradualmente, em transferências sucessivas de identificação, foi-se conectando com o seu próprio centro, tornou-se um ardente.
Notem como ardente inclui invariavelmente o céu e a terra. Não é um abstraído. Não é um ser que se tornou um lençol de luz neon transparente. Não se trata de um ser que se descorporificou. Não se trata de um ser que perdeu massa ou que deixou de comer, sei lá, sardinhas em conserva. O que é que são sardinhas em conserva para um ser ardente? Então, ardente implica sempre o céu e a terra. Ardente implica sempre, desde as profundezas do teu planeta até às alturas das origens. Isabel, que no nosso trabalho desde 1995, 96, antes mesmo, mas nunca se falou nisso, mas a partir de 95, 96, apresentou-se como Auriane. Auriane, Isabel, é a ponte, é a porteira, é a observadora de Lis. E o trabalho dela é o de, na etapa de despertar para a sensibilidade da própria tarefa, num ser, encorajar a abertura do coração. Não se trata de abrir, claro. Encorajar a abertura do coração. É como se ela soprasse e as pétalas do nosso ser psíquico se fossem abrindo. Abrindo para a grande máquina do mundo e para fora e abrindo para o grande ponto de fuga interno, o tal diamante, a mônada. Porque nesta etapa não se abre o coração para fora. Nem se abre o coração para dentro. Abre-se o coração ao mesmo tempo nas duas direções. De forma que aquilo que é automaticamente atraído para o teu peito, porque tu amas, tenha que se enfrentar com aquilo que vem do teu peito, porque tu amas. Isso marca a diferença entre a invasão pisciniana de um ser psíquico que tem o coração aberto e medianiza o problema do mundo, daquilo que tecnicamente se chama o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é um ser que atrai e tudo o que ele atrai enfrenta o amor monádico, entra e ao mesmo tempo o amor monádico sai e transmuta. Não sei se me faço entender. A abertura é nas duas direções. Vocês conhecem esta tipologia do coração? Existe o coração gordo, que é o coração que se entrincheirou contra a dor do mundo. E isso nos planos internos forma mesmo um impasse entre o psíquico e a dor dos outros. Existe o coração negro, que é o coração que inverteu. É extremamente raro. Existe o coração surdo, que não inverteu, não é ódio, mas e que também não é o coração gordo, é o coração indiferente. Isso vê-se nos olhos das pessoas. Os olhos das pessoas é que dizem assim: o meu coração é indiferente. Porque quando tu recebes aquele sorriso de hotel, conheces o sorriso de hotel? O sorriso de elevador?
o sorriso de elevador, o sorriso de hotel, o sorriso da hospedeira de bordo. O meu coração é indiferente. E estas condições do coração, o coração negro, o coração quase morto, o coração indiferente, o coração surdo, o coração gordo, são condições de afastamento. Mas depois existe o coração dilatado. E isso é muito o problema português. Que é a capacidade de amar de forma desestruturada. A capacidade de amar para fora sem amar a própria essência. De forma que o caudal que é atraído pelo poder do amor, por quanto tu amas, atrás para ti. O caudal que é atraído pelo poder do amor constantemente não enfrenta o circuito ígneo da tua essência e o indivíduo morre por comunhão com as águas. Afoga-se, esotericamente falando. Então o que é pedido é este equilíbrio entre o coração emissor e um coração receptor. E o trabalho de Auriane tem sido de, com mais algumas princesas, ajudar a abrir, encorajar a abertura do coração nas duas direções. É como se ela começasse a ciência do coração nesta zona do mundo. Mas o trabalho do outro, o tal vestido de negro à beira da falésia, tem a ver com a atração para dentro da consciência dos discípulos nesta zona do mundo do fogo cósmico. Ele é o concentrador de uma volição muito específica ligada a Portugal. Ele é o concentrador que permite a passagem de uma consciência não ardente para uma consciência ardente. Digamos que a função dele é contribuir para acender a consciência ardente nos discípulos em Portugal. E tu tens este ser que está tentando abrir o psíquico do discípulo português. Se nós temos assim, mas porquê tão particular? Não dá para vir uma mestra da China? Kuan Yin não pode abrir o coração de um discípulo português? Claro que sim. Claro que sim. Mas o serviço planetário está dividido por setores. E quando nós estamos a subir, para nos identificar com os níveis superiores da vida, nós temos que esquecer isto tudo. Todas estas fragmentações, todas estas compartimentações vão contra a unidade divina. Mas isso é para quem está a subir. Quando tu vens a descer, tens de te identificar com o setor. Identificas-te com uma área de serviço planetário. E é aí que podes começar a reconhecer a família vibracional que aperfeiçoa a fase final do serviço. Não sei se me faço entender. Uma coisa é beber às fontes, outra coisa é servir dentro de um território que te é entregue. Afinal, Jesus estava identificado com a humanidade inteira. Mas nem por isso, quando olhou para Pedro, deixou de dizer: Pedro, reconheço-te a ti. Pedro não é a humanidade inteira. É uma extração. Não sei se faz sentido para vocês. Finalmente, esta prática de atenção ardente é muito íntima, é muito subjetiva. Cada ser sabe como acender a sua consciência e como acender o seu coração. Eu estou a evitar utilizar a palavra amor. Eu estou a evitar utilizar a palavra vontade. Mas a capacidade de acender os níveis ardentes em nós é inata. Todos nós temos isso. Até que o sistema vibracional dentro de nós inverte.
aquilo que era tensão ardente passa a ser revelação constante, que é o que nós chamamos a quinta iniciação. Primeira iniciação, o corpo físico e etérico é assimilado pela alma, gradualmente. Segunda iniciação, o corpo emocional é assimilado pela alma. Terceira iniciação, a personalidade integra-se, algo que nós já falámos muitas vezes. O indivíduo torna-se coeso, homogéneo e não múltiplo. Mantendo a capacidade de ser múltiplo, mas torna-se coeso e homogéneo. E na terceira iniciação, a mente é assimilada, a mente é habitada pela alma. Tudo mais torna-se fantasmagórico, torna-se fantasmático para um ser. Mas agora ele consegue beber mais de uma pequena fonte secreta do que quando tinha todas as bebidas do mundo. Sabes, agora tu precisas de muito pouco. Na quarta iniciação, um ser começa o processo de universalização. Começa o processo através do qual a sua tensão ardente recebe autorização para estender-se. Extensão parece ser negativo, mas o prolongamento norte-sul, este-oeste, para a frente e para trás do ser crístico, não sei se me faço entender, na direção das linhas axiotonais que vão em direção à astroquímica das estrelas, para o interior dos protocolos secretos da matéria, na direção este-oeste, para a frente e para trás. Quando o ser se torna um Cristo dentro do seu quadrante, ele roda. Ele deixa de estar virado para a hierarquia e fica de costas para a hierarquia, virado para a humanidade. E isso é o trabalho, isso é a quarta iniciação. Agora, na quinta iniciação, aquilo que foi uma tensão ardente passa a ser o estado natural de um ser. Isto significa que o que parece ser sólido e granítico no início, que são todos os hábitos da natureza em nós, não há leis da natureza, o que há é hábitos da natureza. Talvez haja umas leis cósmicas fixas, mas depois, sobre essas leis cósmicas fixas, a natureza criou hábitos. Na quinta iniciação, o conjunto de hábitos que no início parecia granítico cede. Todo o teu campo neural deixa de responder ao passado. Todo. Até à última sinapse. A mente, o cérebro, os neurónios, esta porta entre a terceira dimensão e as dimensões superiores, abre-se de par em par. A fixação em certos ângulos sinápticos, em certas sequências sinápticas, desaparece. Nada que vocês não conheçam das viagens de ácido. Nada que vocês não conheçam do ayahuasca e dos alucinogénicos. E no momento em que essa fixação sináptica e essas ligações que estão sempre a produzir as mesmas sequências de pensamento quebram, irreversivelmente, há uma liquefação das ligações neurais. E isso é que se chama abrir o véu do templo, abrir o tabernáculo, abrir aquilo que separa o mistério, quer dizer o divino secreto, da consciência que o procura. E isso é o que se chama quinta iniciação ou revelação. Porque por detrás de um olho há sempre um olho maior. E por trás desse olho maior há um outro olho ainda maior. Uma face é apenas a introdução a uma outra face. E as duas faces são apenas o holo de uma face ainda mais oculta. O que é que adianta revelarmos Cristo e não nos revelarmos a nós mesmos? O que é que adianta virmos a compreender o mistério que está no centro do Evangelho e não nos compreendemos a nós próprios? O que é que adianta tirarmos o pano do encoberto e continuarmos encobertos? Tudo isso que
está aí há décadas. O reconhecimento dos grandes seres que estão em satélites em relação a nós e que passam por nós é concomitante da leitura, do reconhecimento de si mesmo. Aquilo começa por ser uma tensão ardente, uma disposição para manter o mais alto estado de consciência durante a maior quantidade de tempo em coordenação com as tarefas diárias. A tensão ardente é tensão porque é em coordenação com as tarefas diárias. Essa disposição magnífica, isso que é a grande característica do homem de boa vontade. Há um momento em que quebra o poder que o campo eletromagnético terrestre tem sobre o teu cérebro, tem sobre as ligações neurais, tem sobre a mente e até sobre o corpo causal. E quem tu és realmente, essa identidade e essa pessoa espiritual que é guardada na eternidade e que é absolutamente volitiva, ágil, autónoma, não é um girino cósmico, não é um embrião cósmico, é uma identidade volitiva, ágil, autónoma, com vontade própria, com sentido de orientação, com sentido de iniciativa. É um ser divino lá na dimensão alta do teu ser. É real. É totalmente real. Se ele para nós é um sonho, garanto-te que tu para ele és um sonho. É mútuo. Esse ser, essa personalidade espiritual, pode casar-se na quinta iniciação com a personalidade integrada. Sabe, personalidade espiritual é um termo que para muita gente não faz sentido, como é lógico. No entanto, está lá. De onde que feliz aquele que começa a sentir-se vencido pelo seu próprio amor. Porque esse já está muito perto da porta. E é essa libertação desse poder ardente, coordenado, que permite os irmãos ativarem o espelho de Lis no plano em que ele se torna o polo feminino de um pilar que está ligado à grande alquimia do mundo. No próximo encontro nós vamos falar um pouco sobre os 12 grupos da Terra, os 12 grandes grupos internos e sobre o conselho que coordena esses 12 grandes grupos e a forma como ele se relaciona com a escola portuguesa. Nós libertamos força à cerâmica. Isto é, libertamos a corrente integrada de vários... A expressão seria nirmanakayas, mas nós libertamos a corrente integrada de vários contemplativos divinos e de vários mestres que compõem grupos nos planos internos, são 12. Quando aprendemos a operar a partir do centro, quando o indivíduo opera a partir do centro, quando o indivíduo começa a renunciar ao seu próprio folclore, ou não renunciando, coloca o adorno no lugar do adorno e começa a enfrentar este problema fundamental. Tudo em nós converge para um ponto. Quando tu reconheceres esse ponto, quando eu reconhecer esse ponto em mim, eu entro em tensão ardente, porque a tensão ardente é para com esse ponto. Senta-te num parque, Gulbenkian, 11h30 da manhã, pássaros, esculturas do Henry Moore, quieto.
e sente. Tudo em ti converge para um ponto. Ponto é um termo da geometria descritiva. Mas nós não estamos a falar de ponto no sentido espacial. Estamos a falar de ponto no sentido que o cruzamento qualitativo de tudo em ti forma uma síntese que tem identidade. Não tem só significado e não tem só direito. Tem identidade. É pessoa. Sentem? Se eu estou em extensão, eu liberto uma paixão magnífica que não descola, não desloca força neste planeta. Tu podes estar horas a argumentar com essa paixão espiritual. Ela não é espiritual, ela é uma imitação. Sabes que a personalidade de um indivíduo inspirado faz uma cópia de todas as visões que ele já teve e utiliza-as para os seus próprios fins. Não estou a falar do egoísmo nem do ego. É mesmo uma característica da personalidade. Ela faz uma fotocópia de tudo o que é verdadeiro em ti, só que já é uma fotocópia, e utiliza aquilo para o que lhe apetece. É isso que se chama andar vestido neste mundo. É andar com fotocópias do real. E a coragem e o problema que se nos põe é esta nudez do indivíduo parar com a fotocopiadora, que a personalidade está constantemente a fotocopiar as qualidades do espírito, parar com isto, ir para o nível real e aí aguentar-se com o frio e com as rajadas, com a neve e também com o calor ardente, com o que for. Mas a pessoa diz assim, isto é uma fotocópia, isto é uma clonagem, isto é uma cópia que a minha personalidade fez de algo que eu sei dentro de mim. Porque quando tu emites uma cópia, estás a emitir com a periferia do teu ser, é extensão. Não sei se me faço entender. Quando tu emites a partir do centro, não é uma cópia. És tu que estás ali em questão. É a tua dignidade que está em questão. É a tua figura social que está em questão. Estás em risco social, estás em risco psicológico, estás em risco económico, estás em risco intelectual, estás em risco. Quando tu apresentas uma cópia, tu não estás em risco. Porque o que é que o mundo faça a cópia não te apanhou a ti? Tu não estavas lá. Era uma cópia. Bye bye. Agora, quando tu te apresentas a ti, quer dizer, quando não te representas, eu não me refiro à utilização de máscaras para a representação do eu no cotidiano. Isso é um fenómeno social, psicológico bem conhecido e que é essencial. Não é isso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar do indivíduo apresentar cópias do real, do seu próprio real, como se fosse o real. Aquilo é uma cópia. E é mais uma a personalidade está sempre a fazer cópias daquilo que o indivíduo contempla. Isso é válido para a literatura. É válido para escrever contos para crianças. É válido para fazer decorações de interiores. É válido para o que vocês quiserem. Mas no que diz respeito a deslocar força planetária, a desalojar aquilo que deve ser desalojado, não são as cópias que a nossa natureza periférica faz do real que podem deslocar força. E é essas cópias que nós estamos a chamar paixão e não tensão. Mas na tensão ardente é seminal. Aquilo que o indivíduo liberta, aquilo que tu libertas, vem de uma combinação entre o segundo raio na testa, o quarto raio no coração, o primeiro raio na coroa e na pineal. Essa combinação produz uma qualidade que já não é vibracional. É aquilo que se chama radiação. Radiação é quando o primeiro e o segundo raio se entrelaçam.
cooperam. E radiação é a manifestação do fogo interno. A vibração é a manifestação da qualidade dos corpos, mas a radiação é a manifestação diretamente do fogo interno. Nós curamos, as terapias funcionam por vibração. Mas a revelação pura não é vibração, é radiação, é impacto. Todos os relatos dos livros sagrados, os livros sagrados estão, para terminarmos por hoje, os livros sagrados estão carregados deste pequeno relato. Eu acho que todos, sem exceção. Rei entra na fase propriamente sombria do seu reinado. Já parece de propósito. Mas entra na fase sombria do seu reinado. Há inúmeros símbolos para isto. Desde a impotência, à espada partida, ao rei envelhecido, ao rei paralisado. Há imensas imagens. Não necessariamente só no masculino, mas também no feminino. Esta figura aparece ciclicamente. No Antigo Testamento é absolutamente visível. O rei pré-colapso. No ciclo celta, e especificamente arturiano, não podia ser mais claro. Na obra do Tolkien está ali à tua frente, só não vê quem não quer. Na obra portuguesa é muito claro, inclusive o estatuto incompleto da gesta portuguesa como um todo, do problema universal, da relação de Portugal com o universal, e o estatuto de ensombrecimento da alma portuguesa. Como se a alma tivesse recolhido no reservatório secreto e está a tentar voltar. E isto é válido para o Bhagavad Gita, é válido para as lendas nórdicas. O princípio do poder temporal é ocultado, é danificado, é corrompido, é contaminado ou perde-se. E o mundo envia constantemente tentativas de reparação. Mas é a sábia ardente, é o sábio ardente, que ao estar em frente ao rei adormecido, ao rei entorpecido, lhe devolve o seu próprio fogo. Vocês têm isto no encontro dos profetas com os reis no Antigo Testamento, têm isto no encontro dos iluminados com os reis celtas, têm isto no encontro de São Sérgio com o problema das fragmentações da Grande Rússia, São Sérgio. Está em toda a parte esta história. Quando eles nos dizem que chegou a altura dos discípulos e dos iniciados em Portugal assumirem essa fase ardente, secretamente, porque vão ser colocados em coordenadas, subjetivamente, colocados em coordenadas secretas que permitem a abertura do portal principal, os portais são fogo, só se abrem com fogo. Eu bem posso enviar as minhas alforrecas de paixão espiritual, que elas batem no portal desligado e voltam para trás. São alforrecas, são coisas gelatinosas. Agora, quando a profetisa, quando o profeta, isto tudo muito tomado de emprestado, eu estou a tomar estes termos todos de emprestado. Quando a profetisa tem a audiência com o princípio de poder temporal, o que acontece ali é um encontro entre o que René Guénon chamava autoridade espiritual, frente a frente com o poder temporal. E é isso que Portugal vai viver. Portugal, neste momento, é um laboratório sinárquico ao mais alto nível. Está a ser preparado para que a autoridade espiritual, 3.600 discípulos e iniciados, apresentem ao poder temporal o fogo. Isto não é feito por palavras. Não é uma superprodução. Isto é um facto oculto que tem justamente a ver com o que eu descrevi há bocado. Deslocamento de força planetária. Deslocamento de força planetária
significa que 15 minutos tu à frente de um agente de poder e os factos mudam. Isto trabalha-se internamente amando o centro. Tu amas o centro e isto produz as consequências, produz lá o chicote fenomenológico subsequente. Que atrai, que tem que atrair, afasta, tudo aquilo que a gente já sabe. Mas é amando o centro. Deixando-se vencer pelo poder do centro. Aprendendo a cair no centro de si. Que é o processo de santificação. Nesse sentido, terminando, o que mais falta neste país é essa eletricidade de vontade de poder combinada com o manto dourado, com a radiação do amor, com o magnetismo do amor. Esta combinação entre vontade e amor. Mas, finalmente, não reduzida nem interpretada com aquela adjetivação que nós encontramos na boa vontade, mas simplesmente deflagrada no éter por discípulos iniciados. Do it. Olha, just do it. E é essa união com o centro que te dá o direito. Se a motivação é a união com o centro, a tua autoridade é a autoridade do próprio centro. Não é necessário mais nenhuma autoridade. Porque a autoridade espiritual perante o poder temporal é a autoridade daquilo que é comum, seja pelas raízes maternas de todas as coisas, seja pela síntese logóica de todas as coisas, aquilo que é comum, o bem comum, seja pelas raízes maternas, seja pela síntese paterna logóica, e no fundo os dois são o mesmo, aquilo que é comum, o bem comum, fala mais alto do que qualquer bem particular. Essa é a autoridade espiritual. Hoje realmente não falamos de pilares de fogo, falamos de tensão ardente. Que é exatamente a mesma coisa construída dentro de nós.